Olá, turminha do quinto ano. Seja bem-vindo a mais um dia de aulas remotas. Hoje, dia 8 de novembro. Graças a Deus, mais um mês aí já de trabalho, né? Bom, gente, como toda segunda-feira, nós iniciamos com a correção das atividades de língua portuguesa da semana passada, que foi referente ao dia 1º ao dia 5 de novembro. Só que teve algumas atividades do dia 1º que eu já corrigi, né? Então, vamos a partir da unidade nova que nós começamos a estudar. Referente à resenha, a professora já postou lá no grupo 3 livros para vocês estarem escolhendo qual deles vocês vão ler e estar fazendo a resenha e enviando para mim, tá bom? Mas antes de você enviar, leia para alguém, leia para o papai, ou para a mamãe, ou para o irmãozão, ou irmãzona, e para um tio, avô, avó, para quem vocês gostariam de ler, mas corrigindo as caligrafias, as ortografias, as gramáticas, tá bom? Então, aqui no início do capítulo, que você vai conhecer alguns instrumentos musicais e alguns músicos que tiveram grande importância para a arte, né, brasileira e do mundo, né, a arte referente a mundo. Então, eu venho falando sobre músicas. Na semana passada, nós falamos sobre pop, rock, músicas eruditas, sertaneja, reggae, axé e jazz. E eu ainda coloquei a gospel, que está sendo muito escutada, né? Então, aqui são respostas pessoais de vocês. E aqui tem o nome de alguns instrumentos, né? Continuando aqui com as nossas atividades, veio um texto informativo. Eles fazem a maior som. Então, vem aqui... localize o título e circule. Então, aqui já está circulado, ó. Eles fazem o maior som, ó. Tá circulado, ó, de azul. Agora a professora circulou de preto. Letra B. Escreva o tema que você acha que é tratado neste texto. Espera-se que os alunos respondam que o texto trata de instrumentos musicais. O título e as imagens o auxiliam na antecipação do conteúdo do texto? É pessoal. Se é sim, vocês colocam assim, se é não... Na hora que vocês olham assim, que vocês leem o título do texto, no caso aí, eles fazem a maior festa. Dá para assimilar o título Só um minuto. Então, vamos lá. Continuando aqui com as nossas correções, deixa eu só dar mais uma concluída aqui, que isso aqui é pessoal. A letra D. Leia a referência do texto e assinale o portador de onde ele foi retirado. Ele foi retirado de uma revista, tá bom? Esse texto aí, ele foi retirado de uma revista. Continuando aqui com as correções, vem assim. Reescreva o título, substituindo a palavra eles pela palavra ao qual está se referindo. Eles fazem o maior som. Então, vocês vão substituir eles pela palavra a quem eles se referem. Os instrumentos musicais fazem o maior som. Então, eles são o quê? Os instrumentos musicais. Então, no lugar de se escrever eles, vocês vão colocar os instrumentos musicais. Aqui, pinte as informações de acordo com a legenda. Nome do repórter responsável pelo texto: Letícia Iasberg. Eu não sei pronunciar esse nome. Nome do responsável pelo design: Fábio Bertolozzi. Nome do responsável pelas ilustrações: Leandro Ricardo.
B. Localize e copie o nome dos 4 grupos de instrumento de que trata o texto. Então, tem de cordas, madeiras, metais e percussões. Letra C. Reescreve a frase sublinhada, recuperando a quem a palavra eles está se referindo. Durante as apresentações, os 4 grupos de instrumentos são tocados por entre 80 a 100 músicos, que dão um verdadeiro espetáculo. D. Que palavra aparece destacada? A palavra orquestra. Pesquise. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Pesquise essa palavra em um dicionário e copie aqui o significado. Orquestra. Conjunto de músicos que executam peças para concertos ou outros. Os respectivos instrumentos. O lugar dos músicos em um teatro. Orquestra. Isso aqui é do dicionário Aurélio Ferreira, né? Mini Aurélio, o dicionário de língua portuguesa, página 8, edição Curitiba, positivo, 2011, página 551. Isso aqui é a referência de onde foi tirado o significado da palavra, tá bom? Aí lá na atividade de vocês, além de vocês colocarem o significado da palavra, vocês vão colocar lá de onde vocês, a referência de onde vocês tiraram o significado dessa palavra, tá bom? Se foi no Google, lá no Google aparece também a referência de onde vocês retiraram, tá ok? Então vem aqui um trecho para vocês relerem sobre instrumento de corda, agudo ou grave. Como os instrumentos de corda produzem som? Produzem som a partir da vibração das cordas presas nas extremidades. Por isso que quando a gente vai tocar assim, passar, né, violão, eu não sei tocar violão. Eu gostaria muito de tocar violão, mas não sei. Você tem que apertar bem as cordas para ele poder sair um som afinado, não desafinado, né? Quantos e quais são as maneiras de tocar os instrumentos de corda? Eles podem ser dedilhados pelos dedos ou por palhetas e flexionado por um arco, que é, no caso, o violino. De que depende a sonoridade dos instrumentos de corda? Depende da espessura das cordas e do tamanho do instrumento. As imagens de quais instrumentos ilustram esse trecho do texto? As imagens de um violino e de uma harpa. Escreva o nome dos instrumentos de corda citado no texto. Tem viola, violão, harpa, bandolim, violino e guitarra. Essa atividade aqui é a atividade de hoje, do dia 8. Releia o trecho a seguir e realize as atividades. A nossa palavra-chave de hoje, em homenagem também ainda sobre o nosso texto, é instrumentos de cordas. Então vem aqui, releia o trecho a seguir e realize as atividades. A quantidade delas varia muito. O berimbau tem apenas uma corda e o violino tem 4 e a harpa mais de 40. Então, o berimbau, ele é aquele instrumento que é usado nas danças de capoeira, que vai. Então, ele é usado nas danças de capoeira. Antigamente eles falavam dança, né? Hoje ainda é considerado uma dança, né? Mas eles faziam de conta, eles falavam que era dança para poder praticar a luta da capoeira.
porque senão os donos dos escravos não iam deixar eles treinarem. Então era uma luta que eles treinavam como se fosse uma dança, tá? Para se proteger, né? Reescreva esse trecho, substituindo a palavra delas pela palavra ao qual está se referindo. Então, nós temos aqui, ó, a quantidade delas, ó, delas. Aí, no lugar de vocês escreverem delas, vocês vão escrever a palavra a quem ela está se referindo, tá? Igual lá de instrumentos musicais que a gente corrigiu. Localize e copie o nome dos instrumentos que tem apenas uma corda, 4 cordas, mais de 40 cordas. Releia o trecho a seguir. Elas podem ser dedilhadas pelos dedos ou por palhetas, que é o violão e harpa, ou flexionada por um arco, que é o violino, o violoncelo e o contrabaixo. Substituindo a palavra elas pela palavra ao qual está se referindo e elimine o que aparece entre parênteses. Então, todas as palavras que estão entre parênteses você não copia. E aonde está a palavra elas, vocês vão colocar a palavra a quem a palavra elas está se referindo. Vocês vão substituir. Após essa eliminação, o sentido se alterou? Sim ou não? Localize e copie o nome do instrumento em que as cordas são dedilhadas por dedo ou por palheta. Aí você vai voltar lá onde vocês releram e vão colocar. Flexionada por um arco, aí vão colocar. Lá tá tudo entre parênteses, né? Fica bem mais prático de se resolver e bem mais fácil. O que é uma palheta? Pesquise em um dicionário e copie apenas a acepção utilizada nesse texto. Então, quando ele fala acepção utilizada no texto, você vai copiar somente o significado que combine com a palavra que está no texto, com o significado que você pode substituir do texto, tá bom? Aí você vai colocar, aqui está se referindo ao texto, o significado da palavra palheta. Essa atividade aqui é de matemática. Ela é uma brincadeira, só que só pode ser feita em sala de aula presencial. Como nós não estamos presencial, essa brincadeira não tem como ser feita. Bom, em sala. Mas se vocês quiserem fazer em casa, tudo bem, ó. Essa aqui é lá do material de apoio, tem aqui o quadradinho e tem aqui as pecinhas que vocês podem estar montando. A professora até gravou aqui um vídeo, deixa